Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. E por falar em gestão e inovação, nós trouxemos um tema bastante interessante no dia de hoje. Vieram nos visitar duas sócias da Boost Content que trazem uma metodologia de aprendizado que é levada para dentro das corporações, com uma abordagem orientada a resultados. Nós recebemos no programa de hoje Aline Sun. Obrigado pela sua presença, Aline. Obrigada. E Daniela Sayão. São sócias na companhia. A Aline, ela tem mais de 30 anos de mercado financeiro, tem experiência em operações financeiras e gestão. E acredite, fala mandarim também. Daniela Sayão é especialista em comunicação e branding. Vamos começar do começo. Como é que surgiu a ideia e qual é a proposta base que vocês têm para levar a Boost Content para dentro das empresas? Obrigada primeiro pela participação aqui, pelo convite. A gente está muito feliz de poder apresentar um pouco da Boost, da nossa empresa, e como que a gente quer levar a inovação para as empresas e para as pessoas mesmo, né? Para as pessoas físicas. A gente começou, como você falou, todo o meu background é de mercado financeiro. Então, fui a vida inteira de mercado, fui de bancos de investimentos, bancos de varejo. O meu último empreendimento, eu fundei a Guide, que é uma corretora online, que nós vendemos para um grupo chinês, para a Fosun, em 2018. E eu saí em 2020. Então é bem recente essa operação, né? É recente. Então, eu saí em 2020, tive um non-compete muito grande. Então, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Mas você de mercado financeiro e agora está trabalhando com inovação, quer dizer, mas a gente, depois até cortando um pouco, a gente vai se apresentar, mas inovação não é só tecnologia. Você tem inovação de processo, você tem vários outros tipos de inovação, que é o que a gente sempre bate muito. Então, quer dizer, não, eu não inventei a inteligência artificial ou qualquer outra coisa, mas na época que a gente fez a Guide, a parte de corretora online, de você trabalhar a pessoa física no varejo de uma forma diferente, de abertura de conta online, era inovação. Era uma grande inovação. Foi um rompimento no mercado, tanto que foi o rompimento do mercado bancário, né? Que os bancos de varejo sofreram. Mas acho que isso é uma outra história. Então, o meu background sempre foi de mercado financeiro. A Lela depois vai falar um pouco, mas a Lela, o background dela sempre foi de mídia e comunicação. Ela foi 17 anos da Globo. E também saiu em 2000 da Globo para buscar novos desafios. E a nossa terceira sócia, a Patrícia Terpins, ela é advogada. Sempre foi advogada corporativa, grande sucesso, tinha o escritório dela. Então, assim, são três pessoas com expertise muito diferentes, com backgrounds diferentes, que se complementam de uma forma extremamente Isso é muito bom, interessante. né? Principalmente no que a gente faz. E o que aconteceu foi que a gente se juntou há 2 anos atrás. Eu sempre quis ir para um festival de inovação em Austin que se chama SXSW. Depois a Lela vai falar um pouquinho mais, porque ela é expert de festivais. Mas eu sempre quis ir. Eu ia em 2020, tivemos a pandemia, foi cancelado uma semana antes o festival. E aí em 2023, eu resolvi ir. A Lela já era minha amiga, a Patrícia também, nós éramos amigas já. E eu falei, olha, eu vou pagar uma empresa para fazer curadoria. Eu nunca fui num festival desse, não entendo. São mais de 3.000 palestras, é um evento enorme, sabe, 22 trilhas, são 22 assuntos diferentes. Eu não vou fazer a seleção sozinha, não quero fazer, eu vou com curadoria. É muita responsabilidade. É um festival caro para você ir e não aproveitar. Então, eu queria aproveitar. E a Lela, não, você vai comigo. Eu falei, não, eu sou toda sistemática, eu quero ir com uma curadoria, eu quero que alguém selecione. Ela falou, não, pode deixar.
Eu Isso vou é ser, coisa sua ou você traz do mercado financeiro? é um pouco do mercado, né? Que a gente eu queria ter as palestras, eu queria. Ela falou: não, não faz isso, vamos juntas. A gente vai com as nossas amigas, então fomos 5 amigas juntas. E a Lela foi levando. E ela realmente, ela fez a curadoria, ela estudou as palestras, ela mostrou e ela fez um trabalho com a gente que foi interessantíssimo, foi maravilhoso. Por quê? Porque ela conhece Austin como ninguém. Então, eu vou deixar ela falar um pouco sobre isso. E Então foi daí que deixa. começou a empresa. E a gente conta o resto depois que ela falar do festival. Então, eu sou uma entusiasta de festivais. Nessa minha experiência na Globo, que eu fiquei 17 anos, que a Aline comentou, eu tive a oportunidade, por estar dentro da área de comunicação, estar próxima de várias áreas da empresa, perto da engenharia, perto da área internacional, perto de entretenimento, e cada uma dessas áreas tinha um festival que acompanhava. Uhum. Daí, quando você tem a oportunidade de ir para um festival, por exemplo, Cannes, falando de comunicação, você vê o negócio por trás da indústria, isso muda a sua perspectiva. E a conversa e o networking que acontece por lá. Eu fico imaginando que deva ser uma estrutura gigante, né? É uma estrutura gigante. O South by Southwest, por exemplo, os brasileiros descobriram a segunda maior delegação que tem lá, tirando os Estados Unidos, são Segunda maior. segunda maior delegação, tirando os americanos, são os brasileiros. A primeira vez que eu fui para Austin, eu já fui acho que umas 6 vezes, mais ou menos, porque eu sempre acreditei que uma maneira de você aprender é estar nesses festivais. Então lá você consegue realmente escutar as tendências, os novos assuntos que estão acontecendo e poder trazer para o seu trabalho e para a sua vida, como a Marina estava falando. Então, quando em 2023 elas falaram, vamos para Austin, eu falei, vamos junto, vamos junto. O que que se aprende num festival desse que você pode levar para o mercado corporativo? O dia a dia das empresas brasileiras, digamos. Esse é o nosso grande desafio e é o nosso grande desafio e é o nosso propósito de levar um grupo, né? Essa sua pergunta foi de onde surgiu a empresa. Ah. O que aconteceu? Quando a gente estava lá, eu falei, foi uma experiência maravilhosa. Nós éramos 5 amigas, realmente ela guiou a gente. E assim, inovação surge de uma dor, né? É um pouco clichê isso, mas é verdade. E a gente começou a sentir uma dor lá, que era exatamente isso que você perguntou. É um lugar incrível, você tem acesso às maiores tendências, você tem acesso a um networking assim mais diversificado E possível, qualificado, não é? qualificado, pessoas extremamente inteligentes. E quando você perguntava para as pessoas e o que você fez com isso quando você voltou, você não tinha uma resposta. Não tinha. Foi muito legal a resposta. Nossa, foi ótimo, foi muito legal. A gente, mas e aí? E E aí? Daí esse e aí foi onde ele falou, esse aí não muito dá, legal, não fiz dá. várias fotos, tomei vodka de qualidade É, e não dá para ter esse investimento pessoal, investimento da empresa e você voltar e ter esse vácuo, né? Porque é uma transformação. Você vai lá, você escuta as maiores tendências, você conversa com pessoas extremamente inteligentes, você vê o que está acontecendo no mundo. O problema é que quando você volta, o dia a dia te consome. É o sistema que deu errado, é a pessoa que pediu demissão, é a área de comercial que não bateu a meta. É assim, é uma infinidade de problemas. se tiver um filho doente, então acabou, né? Aí Além dos você problemas pessoais. esquece até você retomar. Então, e aí o que a gente fez? A gente sentiu lá, a gente voltou e falamos, vamos começar a entrevistar as pessoas. Então, entrevistamos CEOs, CMOs, entrevistamos sócios de empresas, né? Pessoas que estavam em transformação de carreira, querendo aprender, a gente fez um levantamento geral, muita pesquisa. E realmente as pessoas falavam, eu queria ter feito isso, eu queria ter feito aquilo, eu queria ter feito, e não fizeram. Quem é que teve essa sacada primeiro, do tipo, A gente teve. vamos começar a sintetizar o que nós estamos vendo, como é que a gente processa essa informação, no que a gente pode transformar até gerar o produto. É um processo vivo, né? A gente tenta colocar num papel, mas outro dia, a gente estava vendo as nossas anotações, É muito né? legal. É muito legal no começo, porque A gente voltou em março, né? a gente voltou em março. É.
E, e você vê assim, quando você está criando uma empresa, você tem que deixar aberta várias portas, né? Não existe um produto fixo que você vai oferecer. A gente começou com uma ideia e hoje, obviamente que dentro do mesmo assunto, a gente tem produtos muito diferentes do que a gente começou lá atrás. A empresa é nova, a propósito, não é? Tem um ano, É. tem um ano. E, e a gente está muito feliz com o que a gente atingiu até agora, porque é isso, a gente O resultado está dentro das expectativas, das projeções iniciais. até bem mais do que a expectativa, Que porque bom. muito Ah, bom, bem acima da expectativa por isso, porque a gente acabou dando oportunidade a outros produtos. Vou dar um exemplo, a gente focava muito em festivais. E a gente viu uma oportunidade muito grande para fazer o treinamento da nossa metodologia, que a gente também vai falar, em company. Então, não necessariamente as pessoas precisam ir para o festival, que é o que a gente chama hoje de experiência. Você pode trazer esse conhecimento que a gente adquire, juntar com a metodologia que a gente desenvolveu e fazer isso de uma forma mais massificada, onde você consegue atingir um número maior de pessoas. Ou mesmo quando uma empresa leva uma, duas pessoas, né, para Austin. Na volta, a gente consegue fazer essas pessoas embaixadores, para que isso, né, consiga para ser perene dentro da empresa. Então a gente não viu isso lá em Austin, observando o problema, a gente não tinha visto esse tipo de trabalho. Uma segunda coisa que hoje a gente faz, que está dentro dos nossos pilares, é produzir conteúdo para as empresas de inovação. Por quê? A gente sabe que inovação, uma das grandes partes de inovação é cultura, né? Você tem que ter cultura de inovação dentro das empresas. E dentro de cultura, uma das partes é realmente os funcionários, os colaboradores entenderem o que está acontecendo, Dentro saberem das desse teu tendências. processo aí, não tem um pouco de intangibilidade? Não passa a ser, às vezes a pessoa ela tem que obrigatoriamente ter um nível de criatividade alto para começar a ter percepções. Você sabe que Porque é um pouco criatividade, imaterial, né? Você começar a construir a ideia, porque a ideia está pronta na sua cabeça, está pronta na sua. E quem é que vai receber lá na empresa que não foi no festival sequer, que não sabe direito do que vocês estão falando? Ela não vai ter uma dificuldade maior no aprendizado, ou vocês colocam todo mundo na mesma página assim rapidinho? acho que esse é o nosso grande trabalho. É o Esse é o desafio. propósito da nossa metodologia. é. O que que é a metodologia que a gente desenvolveu? É uma preparação para você receber essas informações, seja num festival, seja numa sala de aula, seja numa conversa aqui com você. Porque você falou de criatividade, criatividade é um dos pontos realmente para inovação, criatividade, colaboração, entre outros. Todos eles você pode desenvolver. Esse é o grande, é o ponto mais interessante dentro da nossa metodologia. As habilidades de um inovador você pode desenvolver. Vocês criaram a metodologia a partir do quê? A partir de modelos já experienciados? Nós contratamos uma doutoranda em ambidestria corporativa. Existe a teoria. Ambidestria É, corporativa. é que se a gente for falar exatamente a Ok. teoria inteira, acho que ninguém vai assistir o podcast. Então a gente tem que ir para a parte interessante, que é a conclusão. Mas ele tem todo um embasamento teórico. Tem um embasamento teórico Aham. extremamente interessante. Inclusive, ela publicou uma tese sobre isso. Foi um trabalho que a gente fez Ah, maravilhoso. Até pôr a empresa em pé, vocês demoraram muito? Bastante. é. Uns 8 meses 8 meses. de A gente, estudos. a gente lançou, a gente começou na volta ano passado, em abril, a gente começou a desenhar e a gente lançou em março. Inclusive, essa metodologia a gente trabalhou uns 5, 6 meses É. nela. Testamos, Testamos. começamos do zero. A gente testou em novembro no Web Summit em Portugal. Não deu Não deu certo. certo. A gente voltou, retrabalhou e lançou em março para o Austin. Então,
É isso, Quer dizer, é não ter vergonha de ter que recomeçar quantas vezes forem Não. necessárias, né? No segundo dia em Portugal, a gente olhou uma para outra e falou assim, isso não está funcionando. Mas por que que não deu certo, né? Muito parte da teoria, né? A gente estava com alguns inputs, é, não errados, mas inputs que talvez demorassem muito tempo para maturar. Então, eu acho que o que a gente também fala muito isso, né? Você tem que saber a hora de parar e de começar de novo. A gente podia ter tentado continuar, porque não é que estava totalmente errado, mas a gente falou, não vale a pena. Você tem que saber a hora de você estopar e de começar de novo. E que também faz parte da inovação é saber errar. Então, a gente tinha os riscos calculados, a gente tem uma parte financeira extremamente sólida, a gente tinha os riscos calculados e a gente falou, tá na hora de parar e começar de novo. E foi maravilhoso, porque a Aí gente vocês começou com muita pararam e a calma. próxima parada foi aonde? Aí foi o XSW de 2024, Já o de 24, tá? de Austin. E daí a gente lançou, levando um grupo de executivos. Isso. Ah, E executivos de segmentos específicos ou diversificados? diversificados. E qual foi o nível de resposta que vocês obtiveram? Olha, foi bem interessante, porque justamente pelo o perfil das pessoas. As pessoas nem se conheciam, tinham alguma empresa eram 2 pessoas, o restante empresas diferentes, assim. A troca entre eles, as associações que foram feitas. Teve gente que fechou negócio a partir do que escutou em palestra lá, assim, foi Como é que vocês acima. mobilizaram os executivos? Vocês vão buscar, convidam ou eles chegam até a empresa? Várias formas, assim, agora, a gente fez algumas parcerias, então por exemplo, a gente tem uma parceria com a FGV, que está trazendo os alunos para fazer uma imersão junto com eles. A gente tem parcerias com a FinFoxi, que é um grupo de mulheres de mercado financeiro. Hoje eles têm mais de 14 mil associadas. Então a gente tem algumas É, parcerias. A gente tem uma parceria no Recife super com a Grow, interessante, com a Grow. Então a gente tem parcerias, a gente tem o nosso networking e nós estamos em contato com as empresas porque hoje a gente faz também os treinamentos em company. Mas voltando à parte da metodologia que você perguntou, o que que acontece? Existe um estudo que chama DNA inovador. Esse estudo, ele indica que que existem algumas habilidades em comum em pessoas muito inovadoras. Fizeram esse estudo durante 8 anos e encontraram essas habilidades. E a boa notícia é que essas habilidades você pode desenvolver. Então você chegar e falar, não, eu não sou uma pessoa inovadora. Você pode não ser hoje, mas você tem condições de ser amanhã. E quem é que dá esse treinamento? Vocês dão? Nós, através dessa metodologia. Vocês conseguem formar uma pessoa assim? Na verdade, o que a gente vai fazer é dar as ferramentas para ela se É formar. aquela teoria próxima da criatividade. Você não precisa necessariamente nascer criativo. É isso. Você pode ser treinado para sê-lo. Exatamente. E a pessoa tem que se treinar e a E se eu gente não dá me engano, essas isso vem dos ferramentas. Estados Unidos, né? Que eles utilizam muito Essa esse trabalho, é né? isso, é você treinar. E como você treina? A partir do nosso input dessas habilidades. Mas você faz em company ou você traz fazendo da tua empresa, você forma grupos, como é que funciona? A gente pode fazer de várias formas. Por exemplo, para o SXSW, o que a gente faz? A gente manda um teste para a pessoa. Ela preenche esse teste, 10, 15 minutos, e ela tem uma devolutiva aonde ela é muito boa, quais habilidades que ela é muito boa e quais as que ela pode melhorar. O feedback que a gente tem é que quando a pessoa recebe isso, ela passa a observar coisas que ela não observava. Então, eu vou te dar um exemplo. Uma das habilidades é questionar. Bem, questionar? Uma das habilidades para você ser uma pessoa inovadora é você questionar. É questionar o status quo, é questionar o porquê, onde, como. Em tudo que você faz? Sim, em tudo que você faz. É porque se ela fica num estado contemplativo, ela não quer mudanças, né? É isso.
Então, o questionamento é uma habilidade que você pode desenvolver. Ah, eu tenho que questionar sempre numa reunião, não só numa reunião, assistindo um podcast. Por que que elas estão aqui? Onde elas se encontraram? Por que que elas resolveram começar pela XSW? Talvez quem esteja do outro lado, o ideal estaria sendo fazendo essas perguntas. Ela vai ter respostas? Talvez não, mas ela pode encontrar respostas para outras questões, que vem a habilidade, que na verdade é a habilidade que é a habilidade final, que é a associação. É você fazer grandes associações, mesmo em indústrias diferentes, em assuntos diferentes. Um ponto que a gente recomenda para grandes inovadores é você, pelo menos, dedicar pelo menos 2 horas por semana para conversar com alguém fora do seu business, fora do seu negócio, que tenha uma outra visão. Essa diversidade, ela é extremamente É. importante para a inovação. E quando você vai para um festival, o que a gente faz na curadoria, a gente fala, se você está na área de comunicação, vai assistir de medicina. Isso também você vai para um festival, Vai abrindo a vai cabeça, abrindo né? a cabeça. Porque é isso, você vai para um festival. Normalmente as pessoas vão a congressos, né? Eu ia, por exemplo, à Febraban, né, de, de mercado financeiro. Você vai a congressos, médico vai a congresso de médico, É, né? E por aí vai. Você tem que, não, você tem que ir também, E porque a você tem que conversa ser é um fechada, né? Porque especialista. fica a igrejinha, tá? É exato, isso, Tratando aquele é mesmo isso. assunto. Só que exato, hoje o mundo é conectado, né? sim. A gente está passando por um super ciclo tecnológico. A palavra é grande, é complicada, mas nada mais é do que várias tecnologias interagindo. Várias. E agora a gente está sendo liderado pela inteligência artificial, mas que tem a biotecnologia, que Vocês já adaptaram alguma coisa do método de trabalho de vocês a partir de inteligência artificial ou ainda não? Não foi o caso. ainda não. E essa é uma pergunta interessante, porque normalmente falam para a gente, ai, eu preciso colocar inteligência artificial na minha empresa, eu preciso. Não sei, talvez não. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Você tem que saber quem está usando. Você tem que saber utilizar e a melhor forma. Não necessariamente. Então, a gente ainda não digo que a gente não vai usar, mas por enquanto, para o que a gente faz ainda não. Vocês normalmente são, se a gente pensar em termos de setores de comércio, indústria, serviços, quem é que compra mais o trabalho de vocês? Olha, a gente está tendo uma procura muito grande em medicina. Medicina? Medicina esse ano. Esse ano também varejo entrou assim. Varejo. Mas é circunstancial ou é em razão de algum trabalho que vocês desenvolveram? Um dos grandes movimentos desse super ciclo é a biotecnologia, né? É uma das grandes mudanças que a gente espera das tendências desse ano, já foi um pouco ano passado, desse ano e para os próximos. Então, eu acho que assim, o setor entendeu que eles têm que estar à frente e tem que abrir as portas e abrir a cabeça E abre para a outras cabeça. ideias. É. Qual é o tamanho da equipe de vocês? A gente trabalha de uma forma, inclusive Customizada? até por essa diversidade, a gente optou por não ter equipes fixas. Por quê? Porque quando a gente cobre um evento como é XSW, é diferente da forma como a gente cobra um evento como o Rio Innovation Week. A equipe de jornalistas, de editor, Direção de arte, né? ele tem que ser Vocês diferente. montam para o evento. A gente monta para o evento. Então a gente. Pensando na característica do evento. Por exemplo, ano passado a gente foi para o Hacktown, que é um evento em Minas. A gente buscou um jornalista local para estar com a gente lá também dentro da equipe. É quem organizou o nosso. Que foi para traduzir a língua local ou... E para conhecer um pouco dos bastidores, assim, tem uma Sim, diferença, claro. né? Tem uma diferença. Você tem que entender a cultura do É, local. O Brasil é muito grande. é. A gente foi para Recife por causa do nosso parceiro de lá. Quando você vai ao Hack and Play, que é um festival de inovação de Recife, também muito grande, é completamente diferente. A gente teve uma aula, né, com a pessoa que é uma das fundadoras do Hack and Play. Nós tivemos uma aula com ela, porque se você quer comparar com qualquer outro festival do Brasil, não tem comparação. Então,
Você vai contar direitinho isso daí para a gente no segundo bloco. Vamos dar uma paradinha já. Encerramos aqui o primeiro bloco e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. Voltamos ao segundo bloco, agora com a palavra da Daniela Sayon, que tinha dado uma paradinha no porto do Recife para tomar uma aguinha e vamos em frente. Vamos em frente. Então, esse ano a gente teve a oportunidade de acompanhar alguns festivais no Brasil, e um deles foi o Hack and Play em Recife, que realmente para a cidade, no centro de Recife, e vai até o final de semana, onde tem pessoas do Brasil que vão até lá para falar, e é impressionante. Você já conhecia ou Eu passou a frequentar a partir de agora com o seu trabalho? O Hack and Play, Recife eu conheço super, tenho família em Recife, tenho tudo. Agora o Hack and Play foi agora. E impressionante o volume de pessoas, o número de cabeça, não sei agora, serão, Já não lembro. eu não sei, tantas mil pessoas, já não lembro mais, meio impressionante. E outro festival, falando em Brasil, também que é importante a gente falar dos festivais, tem vários incríveis no Brasil, o Hack and Town em Minas também. É onde você consegue acompanhar muitas pessoas que estão viajando, brasileiros, para festivais fora, que estão lá palestrando na cidade. Então, eu falo que é um evento mentoria, que é muito legal, que falam para os estudantes. Então, as pessoas que estão aí fora, pegando essas grandes informações, estão lá passando conteúdo. Então é muito diferente você fazer em Minas e você fazer no Recife, Totalmente ou São diferente. Paulo, ou Rio de Janeiro. Totalmente, porque cada cidade pega as suas características locais. Em Recife, você está andando na rua, por exemplo. Em Minas, você também está andando pela cidade. Você pega o Rio Innovation, você está do lado do Museu do Amanhã, você tem um pouco de cultura. Isso é muito legal. Você consegue também Acaba sendo conhecer um pouco muito da rico, cidade. né? Esse Muito, trabalho. muito. Porque você conhece a cidade também. Você não está só sentado dentro de uma sala. Você está conhecendo as pessoas, trocando, experimentando uma comida, indo num restaurante diferente, tomando uma bebida E local. isso pode ser um exercício permanente para a inovação? Sim, com certeza. É, que aí vem a parte É. do experimentar da nossa metodologia. Essa parte é o experimentar. Então, a gente voltando um pouco para a metodologia que a gente falou, do DNA inovador, uma outra habilidade é essa, é experimentar, é você vivenciar outros lugares fora do seu ambiente de trabalho ou fora do seu ambiente familiar, que seja. Por quê? Porque você consegue ter novas ideias, você consegue ver novos pontos de vista. Então, a questão de experimentar é extremamente importante. Alguém que vá com vocês num determinado festival, no caso de um executivo, por exemplo, ele volta num festival seguinte? Ou ele frequenta um só e está de bom tamanho, e aí no próximo é uma turma nova? Então, tem repetição, sim. Tem pessoas que foram com a gente para o Austin ano passado que está voltando com a gente esse ano. E Ou que está indicando alguém da equipe, o que é muito legal também. eles te dão um retorno sobre de que maneira eles vão aproveitar aquele conhecimento, como é que foi a aplicabilidade na companhia deles. Sim, tem essa troca e tem também, às vezes, algumas demandas. Esse ano, para a gente, é importante a gente estar, por exemplo, em Austin, conhecendo um pouco mais de ativações de marcas. A gente quer assistir um pouco de menos conteúdo, mas quer estar dentro das marcas que estão fazendo ativações na cidade. Então, tem essa troca com as pessoas do grupo, Quem sim. acompanha mais vocês? É homem ou é mulher? Esse ano tá meio a meio, Tá né? meio a meio. Eu É. acho que Austin, primeiro ano foi um pouco mais de mulher, e esse ano tá meio a meio. E o Hacktown acho que foi meio a meio também. Então, o nível de interesse não tem por que ser Não. por uma questão de gênero, né? Não, porque esses festivais, eles são muito abertos, né? Eles são muito inclusivos. Então, você pode ser um profissional liberal, você pode ser o CEO de uma empresa, você pode ser homem, pode ser mulher, pode ser o que for, que você vai ter interesses, né? É esse que é o grande ponto. É você estar lá, você sabe que você tem, que muita coisa está acontecendo, alguma coisa você vai se interessar.
É diferente, por isso que é diferente de um congresso de médicos. Por exemplo, se eu fosse para um congresso de médicos, eu não conseguiria aproveitar nada. Dentro de um festival de inovação, você com certeza vai aproveitar. E vocês acompanham as pessoas durante o período do evento, ou o pessoal fica solto, a gente se encontra amanhã em tal lugar? Como é que é a logística da coisa aí? A gente faz uma agenda, né? Qual que é o trabalho que a gente faz? Esse próximo festival, que é o South by Southwest, que começa dia 7 de março em Austin, a gente vai fazer um encontro 7 de março online, agora, do 7 de próximo março mês. agora. A Tá. gente vai fazer um encontro online dia 28 de fevereiro ou 27 com todo mundo do grupo. Daí, nesse momento, as pessoas se apresentam. Nesse momento, a gente fala, a gente chama de guia de bolsa. A gente apresenta o material contando da cidade de Austin, contando onde é o hotel que a gente vai estar. Não é todo mundo que está no mesmo, daí cada um conta mais ou menos onde vai estar. Onde que a gente vai se encontrar para pegar o badge, que é a credencial, todo mundo junto. A gente fala da curadoria, que a gente conta, olha, os principais palestrantes que vão ter esse ano no SXSW, dentro de cada uma dessas 17 trilhas, são. A gente faz um encontro mais ou menos de 1 hora, dando uma aula de tudo que vai ter por lá, dando dica de restaurante, dando dica de roupa que para você estar usando lá. E em Austin, a gente deixa as pessoas, a gente dá toda essa estrutura. De manhã no WhatsApp, a gente manda a agenda das Quer dizer, principais perdido palestras. ninguém fica, né? Ninguém fica. Todo mundo sabe o que fazer e Todo mundo aonde. sabe o que fazer e a gente, assim, a gente está sempre por ali, mas a gente acha importante, assim, se a pessoa está nessa palestra, ela quer ir para outra, ela vai para outra, Isso não tem um pouco da logística do turismo? de deixar a pessoa um De pouco. fazer o trabalho todo que vocês estão fazendo, de pesquisa, alocação de hotel e encontro, A gente não faz a parte de agência, né? Que seria o hotel, translados, essas. translado. A gente tem uma agência Tem uma parceira. agência que É, trabalha com Temos, vocês. temos uma agência parceira. Tá, não, para entender até É, onde vai o isso, trabalho de vocês. A gente, Vocês focam mais na inteligência do evento. isso, na na curadoria. curadoria, no conteúdo do evento. E no networking, né? Quer dizer, a gente faz questão de fazer as apresentações e trazer gente diferente para o grupo, porque o networking é essencial À dentro desse medida que você processo. promove o networking entre o grupo, você está puxando fundamentalmente para Boost, né? Sim. E a gente faz um jantar lá também em Austin, com o nosso grupo e alguns convidados também pensando no networking. A gente tem esse jantar Você já tem oficial uma nosso. projeção quantas pessoas deverão ir agora em março? As pessoas, os brasileiros, eles fecham no final, né? Então, Ah, deixa agora, tudo para cima da hora. inclusive essa semana tá uma loucura, porque as pessoas fecharam, voltaram de férias e estão começando a fechar. E aí fica A gente não difícil, gosta né? de um grupo muito grande da Boost. Por quê? Porque a gente quer um grupo realmente que consiga fazer essa interação, que seja selecionado, que a gente consiga aplicar a metodologia, né, de uma Ser forma mais eficiente. administrável, né? Isso. É. Mas a gente tem as parcerias, então tem os grupos das parcerias e tem o nosso grupo. Então, e a gente produz conteúdo e curadoria para todo mundo. O que muda de um evento para outro? Vocês sempre estão agregando algum aprendizado novo ou vocês costumam repetir o padrão? Quer falar um pouco acho que é diferente dos eventos, né? A questão que a gente faz curadoria de eventos também. Eu acho que isso é importante que a Aline está falando, que teve uma pessoa de uma empresa outro dia falou, quero ir para o Festival X. Daí a gente sempre fala, por que que você quer ir para esse Festival X? O que que você espera indo para esse festival? E a gente já teve mudanças de rota por aí. Porque tem festival que está mais voltado para startup, tem festival que está mais voltado para tendência. Eu acho que a primeira decisão é qual festival mais se adequa com o seu negócio, com o que você está buscando por agora. Então, a gente fez esse mapeamento esse ano, conhecendo também festivais para fazer essas recomendações. E Porque o que a gente faz é o seguinte, os festivais, todos os festivais que a gente recomenda, a gente tem uma interação muito grande com o festival. Então, a gente tem essa parceria com o festival, a gente conversa com os curadores do festival, com os sócios do festival, a gente entende a estrutura, não somente para conseguir benefícios, porque a gente consegue também. Então, por exemplo, para a XSW agora a gente tem desconto na credencial.
para conseguir benefícios, mas também para o lado da curadoria, quer dizer, a gente realmente entender como funciona, o que está acontecendo. Por exemplo, essa semana a gente já tem uma reunião com um dos curadores da XSW para falar sobre qual vai ser o tema principal, por onde que vai nortear, quais as tendências que eles vão nortear. E todo festival tem isso. Tem um tema principal, onde eles vão abordando os outros. Então é muito importante a gente estar em contato com o festival e saber. E aí a gente consegue fazer curadoria de festival também, porque nem Vocês, todos são bons para todo mundo. Então a gente vai mudando conforme o que a gente recebe de informação do próprio tá. festival. Daí Vocês isso vai a nossa conversam entrega. com curadores de outros países, imagino, né? Sim, Que encontram nesses festivais e Sim, sim, eventos. sim. sim. É extremamente interessante, E porque. acaba existindo uma troca de experiências efetiva Ah, sem ou dúvida. fica num nível mais superficial de oi, oi? Não, imagina. Assim, na verdade, o que a gente faz hoje é um aprendizado diário, né? Porque a gente tem que estar muito updated, né? A gente tem que estar muito atualizada com o que está acontecendo. E a gente procura ter o máximo de visões diferentes possíveis, porque a nossa empresa, como eu falei, nós temos 3 backgrounds diferentes, então a gente já tem visões diferentes. E a gente quer agregar mais de visões diferentes, porque a gente quer agregar essa visão para o nosso público. Então, as reuniões com os curadores são extremamente interessantes. A gente já colocou o curador de um festival em contato com o outro. É, A gente tem feito um pouco dessas conexões. Não, você precisa conhecer essa pessoa que a gente conheceu ali. A gente tem feito um pouco disso também, que é muito bom. E isso deve ser extremamente interessante para o negócio de vocês, né? é extremamente interessante, porque quanto mais próximo a gente está desses festivais, mais a gente, né, a gente tá dentro desse mundo de inovação. O que que tem para esse ano? É Austin em março, Depois a gente tem Rio Innovation, não, Web Summit no Rio de Janeiro, que é em abril, em abril já, no mês seguinte. já no mês Aí tem o seguinte. South Summit, Daí tem o South Summit também, acho que é abril também. é março, abril. Depois tem o Rio to See, que é no Rio de Janeiro. Depois tem Hacktown, depois tem o Rio Innovation, E aí vem Hack and Play Hack and Play e o Web Summit Lisboa. e o Web Summit de Lisboa. Por enquanto, são Então dá para esses. se divertir esse Tá, ano tá, todo já, tá. né? Daí a gente gosta muito dos festivais aqui no Brasil, porque eu acho que muita gente pergunta, mas o dólar tá caro, né? 6. E como é que a gente vai fazer para ir para Austin, né? Avião, hotel, realmente é caro. A gente acha, é uma experiência que vale muito a pena, mas infelizmente não é acessível para todos. Então a gente gosta muito de trabalhar os festivais aqui no Brasil. Um para a pessoa física, que vai pagar, né, que arcar com as despesas na física, então fica mais acessível, e mesmo para empresas, porque aí ela pode levar 2, 3, 4, 5 pessoas da equipe para o Rio de Janeiro, que é muito mais barato, ou para Recife, ou para, né, para Santa Rita Minas. do Sapucaí, em Minas. É mais barato e você consegue ter uma experiência extremamente boa. Então, a gente trabalha muitos festivais aqui no Brasil, a gente gosta de dar essa Vocês não oportunidade. comentaram nada sobre região sul do Brasil. Tem algum evento lá que vocês participam ou que está em vias de? Tem o South Summit. É, É um South Summit que a gente vai agora conhecer o South Summit. Que cidade que é? É em Porto Alegre. Porto Porto Alegre. Alegre. Porto É, Alegre. é um evento muito direcionado para startups, Não. tecnologia, tem um networking muito bom para as pessoas dessa área, venture capitals, assim, é extremamente interessante, muito bem organizado. E a gente vai a primeira vez esse ano. Que bacana. É, Já levando uma bagagem extraordinária, né? Ah, exatamente, No exatamente. caso desses festivais internos, vocês têm o mesmo trabalho para formar o time, para acomodar as pessoas de acordo com seus interesses, ver a questão da parceria com a agência de hotéis, etc. Ou é um trabalho um pouco mais simples e deixando gente ir por conta? É, aqui no Brasil, ano passado, a gente não fez parceria com a agência. Porque normalmente as pessoas elas se sentem mais seguras de comprar uma passagem para ir para o Rio de Janeiro e encontrar um hotel, né?
mas não que a gente não possa fazer. É. Mas esse ano a gente não fez. A gente acredita que aqui no Brasil as pessoas, como elas têm mais segurança pela língua e pela facilidade, a gente dá todo o suporte lá. Então, quando chega no festival, a gente dá todo o suporte, a gente organiza eventos de networking. Esse é o mesmo trabalho. Com base na experiência acumulada de vocês, o que que a gente pode pensar em termos de evolução no campo da inovação para os próximos meses aqui? O que está surgindo de novo? Quais são as áreas que prometem mais? A gente, o que eu falei antes, quer dizer, a gente está nesse super ciclo tecnológico, né? Assim, para vocês entenderem, por exemplo, é quando várias novas tecnologias interagem junto. Então, a gente teve um super ciclo na época da internet, né, que foi que começou na década de 90 até 2000. Por quê? Porque a internet ela propiciou os computadores pessoais, ela propiciou, né, as bandas largas, enfim, várias outras coisas. A gente teve um segundo superciclo que foi o da mobilidade, que é o 3G junto com o 4G, que aí você tem realmente a mobilidade, e aí você tem toda a utilização dentro desse universo que impactou o setor de serviços com Uber, o comércio com e-commerce e por aí vai. Então ele impacta outros setores. E a gente está chegando no terceiro agora, que é liderado pela inteligência artificial, né? Então, assim, acho que sem dúvida continua sendo o tema e que vai impactar, e aí, junto com essa inteligência artificial, você vem, que você perguntou, que é a biotecnologia, aí você vem a parte de energias sustentáveis, que eu acho que para esse ano ainda continua muito forte. É o que eu ia perguntar sequencialmente. E aonde é que entra a sustentabilidade aí? Porque a gente está falando de inteligência artificial, tecnologias e a sustentabilidade em si. A sustentabilidade, ela permeia todos esses assuntos. Eu acho que hoje, assim, tudo que a gente vê, conversa, lê, É transversal, ela é transversal. seguramente. E realmente é um dos top 5 assuntos dentro de inovação para 2025. E dentro de sustentabilidade vem a parte de energias, né, clean, energia sustentável, que é muito forte para esse ano. Então, esse é o superciclo que a gente vê. A gente está começando a ouvir de novo a questão do metaverso, porque o metaverso ele teve na moda há uns 3 anos atrás, né, mais ou menos. E muita gente pergunta, né? Mas por que que o metaverso morreu? O que que Não se aconteceu? fala mais, Ninguém né? fala mais, né? Agora o negócio é chat GPT. Agora é só ChatGPT, ninguém fala mais, virou moda, a Meta virou meta por causa do metaverso. Não é bem isso, quer dizer, o que aconteceu foi que teve um hype de metaverso, mas você não tinha infraestrutura suficiente para suportar esse metaverso. Você precisava de infraestrutura, que é o que a gente começa até agora com a nanotecnologia e todos os microchips que a gente está vendo. Então, eles não andaram juntos, quer dizer, você precisava dessa infraestrutura para você conseguir viabilizar o metaverso. E esse ano a gente começa a ver isso de novo. O segundo ponto do metaverso é os wearables, né? Que fala que é a tecnologia das coisas que você usa, que é o óculos, é o celular. Então, você começa a ver tudo isso se integrando e o metaverso começa a voltar a ter seu ponto de luz em 2025. E vocês pretendem fazer algum trabalho específico sobre isso? No sentido de resgatar algumas coisas que ficaram meio adormecidas pelo caminho e trazer a valor presente, como se diz no mundo financeiro? Eu acho que o nosso trabalho é fazer as empresas enxergarem as necessidades delas e enxergarem essas tendências. Quer dizer, como eu falei, nem toda empresa precisa investir em metaverso, mas ela precisa saber quem está investindo, por quê, quando, onde e o que vai impactar na indústria dela. Vocês fazem palestras também Fazemos. para jogar luz sobre esses assuntos? Fazemos palestras, fazemos treinamentos em company, fazemos grupos de estudo, eu acho que e produzimos conteúdo para as empresas, que é o que eu estava falando, quer dizer, uma empresa ela quer ser inovadora, ela tem que mostrar isso, ela tem que mostrar para os colaboradores que ela está inovando. Então, a gente traz esse conteúdo que é distribuído para a empresa, que é distribuído
A gente tem uma empresa que distribui para fornecedores, então ela diz: olha como eu estou inovando, eu sei o que está acontecendo no mundo. Isso é muito importante para se posicionar. Legal. A gente tem um lettering aqui no vídeo, mas podem dizer quem quer falar com a Boost Content, onde é que acha vocês? Acha www.boostcontent.com.br. A gente está no Instagram também, está no LinkedIn. Eu gostaria que vocês dessem uma palavra final. O que esperar do Brasil especificamente em 2025? Estamos dentro desse contexto todo, estamos andando junto ou nós vamos andar em paralelo relativamente à inovação? Olha, nós somos muito positivas e otimistas com relação ao Brasil, em termos de inovação se você for olhar o mundo de startups, que a gente falou muito dos festivais e tem sempre um espaço muito aberto para startups, para as novas ideias. É impressionante o tamanho, a quantidade de startups que a gente tem no Brasil. Tem os polos tecnológicos que você mencionou de Recife, a gente tem um aqui do lado em São José dos Campos, a gente tem um em Porto Alegre, tem um em Florianópolis enorme. Se você visse a quantidade de coisas que são produzidas aqui no Brasil, é extremamente impressionante. Eu acho que a gente tem um problema aqui, ele é pouco divulgado. A gente tem tudo, a gente está fazendo, a gente está realmente assim, dentro dos parâmetros internacionais, mas é muito pouco divulgado. Se uma pessoa visitar um polo tecnológico desses, que a gente faz essas visitas, você sai maravilhado. Isso tudo dentro de Brasil. Invenções assim, e realmente assim, inovações disruptivas que a gente vê e que são pouco divulgadas. Então, eu acho que a gente tem sim, tem grandes talentos no Brasil. Eu acho que o brasileiro, ele é um povo empreendedor por natureza e a gente está muito dentro dessa economia. E complementando, eu acho que cada um dentro da sua região vai encontrar um festival de inovação. A gente citou alguns, mas assim, tenho certeza, a gente ainda teve oportunidade Surgirão outros. outros e muito mais uns que a gente ainda nem conhece. Então, para ir conhecer, né, e incentivar todo esse ecossistema também é uma coisa importante que eu queria falar. Legal, muito obrigado pela presença de vocês. Falamos com Daniela Saião, com Aline Sum. Obrigadíssimo pelo papo, foi muito esclarecedor e bem gostoso porque ele fluiu naturalmente, né? Obrigado pela presença e muito boa sorte para vocês. Obrigada. Obrigada a todos. E continue com a gente, que tem bem mais podcast por aí.